Muito bem, estamos de volta com mais um programa Nota Clássica. Estamos aqui nos estúdios do Instituto Federal São Paulo. Hoje, dia 15 de abril de 2019. Eu, professor Douglas Filenga, e a Gabriela Batista. Gabriela Batista. Hoje nós vamos ouvir uma música aqui de mais ou menos 300 anos de idade. É bem antiga, né? Embora 300 anos realmente para uma música é uma coisa assim espetacular, é uma coisa maravilhosa, porque atualmente as músicas aí duram meses, às vezes semanas até, e a música já desaparece. Às vezes até o próprio músico, o compositor também muda. Ficou muito rápido, é efêmero, passa rapidamente. E uma música de 300 anos é bastante comparando com hoje. Mas é claro que a música mais antiga que isso, a música egípcia, a música antes de Cristo, lá de 2.000, 5.000, 10.000 anos de Cristo. A história da música é muito antiga. Essa tem 300 anos de história. De quem é a música de hoje, Gabriela? Ela é de Bach. Muito bem. Johann Sebastian Bach. Muito bem. E que música é essa que nós vamos ouvir? Bom, ela é o concerto número 3. Concerto número 3. É isso aí. Esse concerto é com a letra C. Porque se fosse com a letra S, era concerto no sentido de reparar. Concerto número 3. Você tem um pouquinho dessa história, desse concerto? Bom, esse concerto ele faz parte dos concertos de Brandenburg, que são uma coleção de 6 peças, compostas pelo Bach, solicitadas por um padre, eu acho, não foi? Acho que é o reinado alemão, acho que o duque alemão, talvez o marquês também. É o Cristóvão Ludovico de Brandenburg-Schwedt. Eu não sei falar o nome dele direito, mas eu acho que ele realmente é alemão. Tá ótimo. Eles foram trabalhos que foram esquecidos nos arquivos desse marquês até mais ou menos 1732. Então, as pessoas encontraram esses trabalhos e eles foram publicados por volta de 1850. É isso mesmo. Esse programa é popularização da música clássica. Então, a gente quer deixar as coisas simples, não são complicadas. E, para isso, a gente conta a história aqui da obra, do compositor, do contexto. E, inclusive, coloca um cenário que tem uma relação que daqui a pouco a gente vai explicar qual é essa relação. Mas é isso mesmo que a Gabriela acabou de dizer. O reinado lá alemão encomendou uma música a Johann Sebastian Bach e ele fez lá essa música durante 4 anos, em 1721 mais ou menos, 1720. E ele, na verdade, fez 6 músicas, nós vamos ouvir a de número 3. Sim. E a música de número 3 ela é dividida em 3 partes, nós só vamos ouvir a primeira parte da música número 3, desse concerto. E essas 6 músicas, essas 6 obras de Bach são muito, muito interessantes, muito particulares. E eu ouvi todas, eu tive o capricho de ouvir uma por uma. E eu recomendaria o concerto número 6, meia dúzia. Como ele também tem partes, eu recomendo a primeira parte. E é claro que essa que nós vamos ouvir hoje é a parte mais popular, mais famosa, porque ela é mais magnífica. E por usar adjetivos, por exemplo, magnífica, a gente sabe a respeito dessa cidade que ela é uma cidade das águas. Sabe Veneza, na Itália, que tem aquelas gôndolas, a cidade tem os seus canais. A cidade de Brandenburg, que fica lá na Alemanha, ela é mais ou menos assim. Lembrando que quando a gente sai daqui, vai para a Europa, o primeiro lugar que a gente vai encontrar ali é Portugal. Depois passa pela Espanha, depois vai chegar na França e chega na Alemanha. Se continuar, está na Polônia. E para baixo tem a Itália. E nós estamos falando de Brandenburg, que é um estado que está lá no leste alemão, onde tem Berlim. Então, é um conjunto de cidades que está ali. E é para esse conjunto de cidades que foi feito isso. E o impressionante é isso mesmo que a Gabriela falou. Estas músicas foram feitas e entregues para o duque, para o marquês, e elas foram guardadas na biblioteca e ficaram esquecidas. Mais ou menos 100 anos depois é que acharam as músicas. Sim. E esse concerto que se chama, dá para falar o nome do concerto? Concerto número 3 em G. G é Sol maior, né? Sol maior. É BWV 1048. Vamos descomplicar? Vamos descomplicar. O que é BWV?
Bom, BWV é uma categoria. Por exemplo, algumas fábricas colocam nomes de carro e outros colocam números. Por exemplo, 308, 2008, são tipos de carro. Então, a música de Bach, ela é categorizada por BWV. E o que quer dizer o B? B quer dizer Bach, que é o sobrenome do nosso compositor. E esse W é em alemão worker, que em inglês seria work, trabalho. Então, Bach, W, work, trabalho de Bach. Ficou mais ou menos simples? Sim. E esse V é Vestic seria catálogo, anuário. Então, anuário do trabalho de Bach. Só isso. Então é como se fosse um portfólio. Assim, Um portfólio, gostei da palavra, muito entendi. bem. Algumas músicas usam opus. Opus em latim quer dizer coisa, quer dizer obra, obra-prima, obra de arte. Mas as músicas de Bach, elas são categorizadas não por época em que ela foi feita, não é cronológica. É por categoria, músicas de corais, músicas de sopro, música de alguns instrumentos, então é por categoria. Então uma BWV, Bach, Worker, Wurzel, porque o W em alemão tem som de V e o V tem som de W, para ajudar na complicação de tudo. Então quer dizer, catálogo das músicas de Bach, Johann Sebastian Bach. E quando você vê um número maior ou menor, não quer dizer música mais antiga ou mais nova, só quer dizer a categorização, se é música feita para coral, se é música feita para alguns instrumentos de sopro, instrumentos de corda. Esta de número 3 que nós vamos ouvir não tem instrumentos de sopro, só instrumentos de corda. O contexto nessa história aí de Bach é exatamente isso. É um paradoxo, é uma contradição, é uma coisa que a gente não consegue entender muito bem. Porque ele vinha produzindo músicas sacras, por isso ele tem o apelido de divino, embora não era nada divino, ele não era sobrenatural, ele não era sequer religioso no sentido de ocupar um cargo da igreja. Ele fazia músicas para a igreja como funcionário. Ele mesmo sabe quantos filhos teve Bach? Quantos? 20 filhos. No primeiro casamento teve 7 filhos e depois no segundo casamento teve 13 filhos. E aí o que ele fazia era estudar muito, estudar demais. E aí a época que ele viveu, 1700 e tanto, era a época do século XVIII, o século das luzes, que era o favorecimento da luz, quer dizer ideia. Igual quando a gente está no gibi e a gente quer simbolizar uma ideia, um pensamento e aparece uma lâmpada. Então é o século das luzes, é o século do raciocínio, do saber fazer, do know-how. E a valorização do que é mundano, do que é do humano, do mundo, do estudo, e não da fé, sim da razão. Então, era um paradoxo. Na época em que se estava valorizando a razão, o raciocínio, o ser humano, o homem, ele ainda produzia música relacionada à divindade, ao mundo sobrenatural, ao mundo divino. Então a música dele não era muito bem aceita, o trabalho dele não era muito bem aceito, porque o pessoal estava mais ligado na importância do homem do que na importância de Deus, da divindade. E ele estudava tanto, é claro, na época não havia luz artificial, ele tinha que estudar a luz das velas, a luz de alguma forma artificial, até a luz da lua. E acabou tendo problemas de visão. E acabou morrendo cego também. De tanto que ele acabou forçando a sua vista para poder ler, estudar músicas com os seus irmãos, seus pais. E à época, aquele Georg Friedrich Handel, que fez Aleluia de Handel, ele compôs aquela música famosa e também é outro que teve um problema de visão. Ele acabou ficando cego também. E os dois, tanto Handel como Bach, foram se tratar lá com o tal de Taylor, um médico tipo oftalmologista, que tentou fazer uma cirurgia e acabou deixando os dois cegos. E aí, apesar de tudo isso, a história da família Bach é uma história que dura uns 200 anos de composição. E já tocamos aqui no programa até uma música do filho de Bach. Enfim, finalmente, vamos ouvir a música? Sim. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não. Não? Quando voltarmos, após ouvir a música, uma música que dura mais ou menos 6 minutos, a gente vai ouvir alguns trechos dela, ou uma parte dela, e a gente volta para comentar porque o cenário da cidade maravilhosa está aí, qual é a relação disso com Johann Sebastian Bach, o divino.
Ok? Então, essa é a música. Bonita música, concerto número 3, a primeira parte em Allegro, que é um ritmo de música que estamos ouvindo ao fundo. E agora, qual será a relação da Alemanha, de Johann Sebastian Bach, com a Cidade Maravilhosa? O que você imagina? O que você tem a dizer? Bom, é o Cristo Redentor. É o Cristo Redentor. É isso mesmo. Bach produzia para a igreja, era muito ligada à religião, embora um gênio, inclusive, da matemática, mas ele tinha toda a sua devoção, toda a sua fé. Ele, inclusive, está enterrado lá em Leipzig, na Alemanha, numa cidade que se chama, na cidade de Leipzig, numa igreja chamada Igreja de São Tomás. São Tomás de Aquino, que foi do século XIV ou século XIII, 1200 e tanto, que também colaborou com essa forma de discutir sobre a importância da fé e da razão do divino e do humano. E aqui nós temos um símbolo religioso bastante forte, que é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. A história dessa estátua é bastante interessante. Você ouviu alguma coisa, pesquisou alguma coisa? O que você viu? Olha só. A princípio, as histórias pareceram meio controversas. Eu encontrei em um lugar que o padre Pedro Maria Boss teria sugerido à princesa Isabel um monumento religioso no Morro do Corcovado. E, a princípio, ela tinha dado apoio, só que o apoio final foi quando o cardeal Dom Joaquim Arcoverde apoiou a ideia em 1912. Uhum. A outra história dizia que, a princípio, a princesa não tinha concordado com a ideia e que só depois, quando tinha se tornado uma república, o Brasil, é que eles começaram a pensar em construir o monumento religioso. E a outra tinha sido de que ela tinha apoiado a ideia, só que foi bem depois de terem perguntado para ela se não queriam que o monumento fosse com o rosto dela em vez disso. É isso mesmo. Então foi a discussão exatamente essa. Tornando a coisa simples, a construção foi no século XIX e século XX, final de 1800, começo de 1900. 1800 era o segundo reinado, Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha uma filha. E já se sabia que a filha dele teria um papel importante na história para a libertação dos escravos e fim da escravidão, que ocorreu em 1888. E aí o pessoal falava, vamos fazer uma imagem lá naquele monte, lá no Corcovado, para homenagear a princesa Isabel. E ela falou, a homenagem eu acho legal, mas eu não sou a redentora dos homens, o redentor dos homens é Cristo, então vamos fazer a imagem de Cristo. Aí ficou aquela discussão toda, acabou vindo o fim do reinado, em 1889, acabou a monarquia e veio a república. E aí essa ideia ainda estava lá sendo discutida. Aí quando chega em 1931, a estátua de fato foi construída. Lembra o dia de inauguração da estátua? Não, exatamente. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Que dia que é? Um feriado? 12 de outubro. 12 de outubro. E a estátua, o monumento foi construído 12 de outubro de 1931. Por dentro ela é todinha oca. É possível que algumas pessoas acessem lá. Quantos metros tem a estátua? Tem 700, eu acho. Não, ela está a 700 metros de altura do nível do mar. Mas o comprimento da estátua? 30 metros. 30? 30 metros. E os dois braços, 28. É quase um quadrado. É um formato de uma cruz. E aquela parte de baixo, a base, tem 8 metros. E é uma capela lá. E lá dá para entrar, subir. Claro que tem que ter uma autorização especial. E existe em alto relevo um coração aqui de Cristo lá. Dá para se notar quando você vê algumas imagens na internet. E, de fato, até uma discussão se
Princesa Isabel quis ou não quis, mas foi exatamente isso. Ela falou, eu não quero a minha estátua, eu quero a do Redentor. E aí, como a mão e a cabeça não foram feitos no Brasil, foram feitos na França, tem uma história em paralelo que corre em off, desligado, dizendo que as mãos da imagem do monumento de Cristo são mãos femininas, que a mão seria uma forma de retratar, homenagear a Princesa Isabel. Mas isso é uma história contada. Mas a estátua foi construída aqui no Brasil, com exceção da cabeça e das mãos, que foi na França. E esse é um bastante importante monumento que foi feito em cimento armado e pedra-sabão, porque facilita a sua construção nessa altura aí. Tá bom? É isso. Vamos ouvir mais um pouquinho da música do concerto número 3 de Brandenburgo, Johann Sebastian Bach. Aí. Deixa o microfone ligado. É isso. Gostamos? Sim. Então ficamos por aqui, ouvindo mais uns 15 segundos mais ou menos dessa música e já terminamos o nosso programa, como eu disse, programa Nota Clássica. Pedimos que você compartilhe este link, esse vídeo com os seus amigos, com os seus conhecidos, divulgando cultura e informação e também o entretenimento do prazer de ouvir música. Tchau! Tchau!